Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem uma palavra profética para você nessa noite. Aleluia. O irmão Luciano não tem nada, o irmão Luciano não preparou nada, mas o Espírito Santo de Deus, ele me diz que vai tocar em pessoas nessa noite. Pessoas vão sentir que verdadeiramente Deus está tocando na sua vida. Aleluia. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus tem uma palavra de bênção para você nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Os irmãos que vão achando vão se colocando de pé, amém? Os que acharam, digam amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Na minha Bíblia, o título é Pedro é libertado da prisão. Atos 12, versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, e as sentinelas da porta guardavam a prisão. De repente sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Vamos repetir: levanta-te depressa. E caíram-lhes as algemas caíram-lhes das mãos as algemas. E disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Amém. Feche teus olhos neste momento. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, fale comigo. Senhor Jesus, nessa noite, me levante. Senhor Jesus, nessa noite, venha falar conosco através do teu Espírito Santo e da sua palavra. Que nessa noite as cadeias venham ser postas por terra, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, amém? Eu louvo e eu exalto o nome do Senhor nessa noite. Por mais desse dia que o Senhor me concede estar pregoando a palavra dEle. Há mais esse dia que Deus me concede estar na presença dEle, livre das algemas de Satanás. Eu glorifico a Deus nessa noite, porque Deus não age conforme os nossos pensamentos. Nós traçamos planos, mas muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, aquilo que está no nosso coração, muitas vezes não é a vontade de Deus. E nós devemos glorificar a Deus por causa disso. Porque o homem e a mulher, quando Deus tem um plano para você na sua vida, e muitas vezes você quer se desviar daquele plano, você murmura, você critica o que Deus está fazendo na tua vida, você acaba barrando a obra de Deus. Você acaba muitas vezes, em vez de andar para frente, começar a andar para trás, regredir na sua vida. Eu falo isso nessa noite porque eu falo isso por experiência própria. Porque certa vez, quando nós tínhamos ali um trabalho na Lapa, quem chegou aí na igreja Bíblia Sagrada na Lapa, amém? Os irmãos aqui foram, conhecem. E certa vez o pastor tinha combinado comigo que eu estaria pregando a palavra naquele dia. Interessante que eu tracei os planos. Falei, bom, vou sair do serviço, vou passar em casa, vou me trocar, pegar minhas coisas e vou para a igreja. Mas muitas vezes não é conforme a gente quer, mas é conforme a vontade de Deus. O interessante é que eu trabalhei ali o dia inteiro, mas quando eu fui embora, quando eu estava indo pegar o meu carro para ir para minha casa, quando eu virei a chave, não acendeu nada. Meu carro, que eu cheguei no serviço funcionando, quando eu virei a chave, não funcionou nada. Olha que interessante.
Eu falei, meu Senhor, mas misericórdia. E virava e nada. Eu falei, Senhor, e agora? Como eu vou fazer? E ali eu chamei um pessoal para me ajudar a empurrar o carro, dar um tranco, e nada. Falei, Senhor, misericórdia. E ali eu fiquei batendo cabeça, empurrando o carro para lá, para cá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou largar esse carro aqui, eu vou lá para a igreja. Porque eu sei que Deus tem uma bênção gloriosa para me dar. O interessante é que no primeiro instante, quando eu vi que aquele carro não estava funcionando, eu comecei a murmurar. Falei, mas Senhor, misericórdia, Senhor, como eu vou nessa noite pregar a sua palavra? Mas Senhor, eu comecei a murmurar. Mas eu comecei mais para frente a glorificar o nome do Senhor. Eu falei, mas espera aí, talvez pode ser permissão de Deus. Ali naquele instante já larguei o carro lá, arrumei uma carona até aqui a Avenida de Gafocó, peguei o ônibus ali e vim para minha casa correndo, com pressa. E ali já consegui entrar em contato com a minha mãe. Ali ela falou, ela tinha outros compromissos, ela falou assim, não, eu vou para a igreja também com vocês. E ali ela falou assim, não, eu posso deixar que eu vou te levar também. Eu falei, amém, glória a Deus, você já preparou uma carona. Fui lá, peguei minhas coisas, fui correndo, nós fomos para a igreja. Interessante que Deus falou tremendamente naquela noite, através da palavra dele. Deus falou comigo até mesmo. E passou-se, ali eu fui para casa, nem lembrava mais do carro. E quando eu cheguei em casa, eu falei, misericórdia, o carro está lá jogado no estacionamento. Falei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. No outro dia já fui preparado, para até mesmo acionar o mecânico, para estar vendo qual era o problema do carro, para estar vendo onde que estava o problema. E ali o interessante é que no outro dia eu cheguei cedo na empresa, quando eu fui ligar o carro, não acendia nada. Falei, Senhor, misericórdia. Falei, bom, na hora do almoço eu vou tentar dar um tranco. Se funcionar, bem. Se não funcionar, eu chamo o mecânico para o mecânico consertar. E ali na hora do almoço, eu com o pessoal do serviço, meus amigos, ali no mesmo instante que nós fomos dar um tranco, o carro funcionou. Falei, glória a Deus, o Senhor já fez eu economizar meu dinheiro. Mas irmão Luciano, por que o irmão está testemunhando isso? Eu falo isso porque só Deus sabe o que poderia acontecer comigo se eu saísse com aquele carro naquela noite. Muitas vezes eu e você nós murmuramos por situações que nós nos encontramos, mas nessa noite aprenda a glorificar Deus na tua dificuldade. Tem pessoa em nosso meio que está passando por um estreito, por uma dificuldade tão terrível que você até mesmo tem murmurado, mas nessa noite pare de murmurar. Deus está falando para você nessa noite que tem murmurado contra Ele, pare de murmurar, porque Ele está te livrando. Aprenda a glorificar o nome do Senhor nas suas dificuldades. Glorificado seja o nome do Senhor. Atos 16, quando ele estava, Paulo e Silas na prisão, eles estavam louvando e glorificando o nome do Senhor. Imagine só, você preso de ponta cabeça glorificando o nome do Senhor. Tem crente aqui que já é murmurar. Mas não, aprenda a glorificar o nome do Senhor. E nessa noite aqui nós temos uma passagem, a qual é uma passagem que toca muito no meu coração. E vai falar contigo nessa noite. Atos 12. Pedro é libertado da prisão. Aqui nós lemos que um rei chamado Herodes, ele estava perseguindo a igreja. Ele estava fazendo o quê? Os irmãos estão atentos. Ali Herodes estava perseguindo a igreja do Senhor. Aqui, se nós formos analisarmos a Bíblia, o que os apóstolos passaram, o que os discípulos de Jesus passaram foi uma coisa impressionante. Ali eles eram chicoteados, eles passavam por luta, por dificuldade, mas eles não paravam de glorificar o nome do Senhor. Ali a igreja estava sendo perseguida, mas a igreja não parava. Ainda que Satanás queria prender a igreja, ele não tinha poder, porque aquela igreja permanecia em oração e jejum, porque eles sabiam da promessa de Deus. O interessante ali é que aqueles apóstolos passaram por diversas dificuldades, a qual talvez eu e você não aguentaríamos suportar. Atos 8 fala que Estevão, o diácono Estevão, foi apedrejado. Ele estava pregando a palavra de Deus, ele foi apedrejado. Será que se nós um dia pararmos ali no meio de uma praça pública, começarmos a pregar a palavra de Deus, de repente homens pegam pedra para atirar em nós, qual será que será a nossa reação? Talvez o irmão Luciano comece a correr, talvez o irmão Luciano comece a gritar polícia,
Talvez você comece a correr, larga a Bíblia de lado e pregar o quê? Vai sair correndo? Mas Estevão, ele não negou a Deus. Não negue a Deus na sua dificuldade, na sua luta. Ainda que você esteja passando por perseguição nessa noite, ainda que eu e você estamos sendo perseguidos, porque Jesus falou que nós passaremos por tribulações, mas Deus manda falar uma palavra para você nessa noite. Ele vai te sustentar nessa noite. Eu não sei de onde tem vindo a sua perseguição, mas nessa noite os teus inimigos vão recuar, e você que vai perseguir os seus inimigos nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Não desista. Nós seremos perseguidos, mas Deus será conosco. O homem e a mulher que tem um propósito com Deus ali firme, ele é perseguido. Irmão Luciano, perseguido aonde? Na sua casa, perseguido na sua igreja, perseguido na sua rua, pelos teus vizinhos, no teu serviço. Nós somos perseguidos. Qualquer pessoa pode fazer o que for, mas você no teu serviço, se você falar uma vírgula a mais, aí, esse não é o crente? Nós somos perseguidos. Talvez na sua casa, pelo teu esposo, pela tua esposa. Talvez até mesmo, por que não dizer, na sua igreja. Nós somos perseguidos. Os discípulos foram perseguidos. Jesus Cristo foi perseguido. O povo de Israel foi perseguido por Faraó. Mas Deus deu a vitória para o povo dele. Aquele povo que não desistiu, aquele povo que não olhou para trás, aquele povo que não parou no meio do caminho, Deus sustentou ele. E nessa noite Deus está te dizendo: eu vou te sustentar nessa perseguição. Eu não sei que diabo tem te perseguido, mas nessa noite esse demônio está sendo colocado por terra em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. O povo de Deus é perseguido. E digo mais, se você não está sendo perseguido, tem alguma coisa estranha na sua vida. O diabo, ele só persegue aquele que incomoda ele. Se você está passando por dificuldade, se você está sendo perseguido, pode ter certeza que o seu galardão vai ser grande lá em cima. Deus está na sua vida, aleluia. O interessante, no versículo 7, de repente sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as algemas. Primeiramente Pedro se levantou e as algemas caíram. Essa palavra eu achei interessante, por isso que eu falei até mesmo para os irmãos repetir quando nós estávamos fazendo a leitura. Semana passada, quando teve a festividade das irmãs, o título também falava de estar em pé na posição do Senhor. Mas por que será que o Senhor está batendo mais uma vez nessa tecla nessa noite? Porque o crente, o homem, a mulher que quer ser liberto, ele tem que se colocar de pé na presença do Senhor. Eles têm que se colocar de pé. Talvez você está sentado nessa noite, talvez você está deitado nessa noite, mas nessa noite tome uma posição, irmão Luciano, porque muitas vezes a pessoa quer ser liberta pelo Senhor Jesus Cristo, a pessoa tem essa vontade no coração, mas o interessante é que a pessoa muitas vezes precisa de emprego, mas essa pessoa fica em casa, deitada, relaxada. Eu quero emprego, mas eu quero que o emprego caia na minha mão. Misericórdia, não é assim. Muitas vezes, para mim e para você sermos libertos, nós temos que tomar uma posição. E Deus nessa noite quer que eu e você tomamos uma posição. Irmão Luciano, não estou entendendo. Primeiramente, Deus quer te colocar de pé nessa noite para Ele te libertar. Tem pessoas no nosso meio que está colocada por baixo, destruída, mas Deus nessa noite vai reedificar a sua vida. Ele vai te exaltar nessa noite. Eu não sei a forma que você se encontra, eu não sei se você encontra deitado, ou não sei se você se encontra algemado, mas nessa noite as cadeias vão ser postas por terra neste lugar em nome de Jesus Cristo. As algemas vão ser quebradas. Se coloque de pé, porque o Senhor irá abençoar a sua vida nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia é algo tremendo. Quando eu falo se colocar de pé, eu sou obrigado a me lembrar de Ezequiel 1, onde fala que Ezequiel, ele estava ali cativo, entre os cativos de Babilônia. Ali Ezequiel era um profeta de honra. Ali Ezequiel era um profeta que Deus honrava pelas palavras que saíam da boca de Ezequiel.
Aquilo que Ezequiel falava, Deus cumpria, porque Ezequiel era um profeta de honra. Ele era um homem que muitas vezes não era qualquer tipo de profetinha, não, ele era um profeta de Deus, um profeta do Deus verdadeiro. E ali interessante que Ezequiel, perseguido, ali interessante que Ezequiel estava cativo, ali Ezequiel foi levado cativo ali para a Babilônia. O interessante é que Ezequiel estava por baixo. O interessante é que na mente de Ezequiel, eu imagino que passava aquele seguinte pensamento: o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou, eu estou sozinho aqui neste lugar, eu que sou um profeta de honra, eu que sou um servo do Senhor, eu não precisava estar passando por isso. Por que será que eu estou passando por isso? Por que será que eu estou preso aqui? Por que será que eu estou no meio desses pecadores? Eu que Deus zela pelas minhas palavras. Imagino que Ezequiel falava dessa forma. E quantas vezes pessoas em nosso meio têm falado da mesma forma: irmão Luciano, eu tenho sido dizimista, irmão Luciano. Irmão Luciano, eu tenho vindo na igreja. Irmão Luciano, eu tenho servido a Deus. Mas por que será que estou sendo perseguido? É porque nessa prisão Deus vai te exaltar. Pessoas em nosso meio nessa noite se contam presos, mas Deus vai te libertar para que o nome dele seja glorificado. Ezequiel preso, Ezequiel ali cativo, Ezequiel ali por baixo. Tem pessoas no nosso meio que estão da mesma forma que Ezequiel, homem de Deus, mulher de Deus, mas por baixo por causa da dificuldade. Muitas vezes, por amor de Cristo, nós sofremos muito, passamos por lutas terríveis. Quem aqui, por amor de Cristo, já passou lutas terríveis? Levante sua mão. Então eu não sou o único que passo por isso. O interessante é que Ezequiel ali por baixo, Ezequiel derrubado, ali naquele instante que ele estava ali em Ezequiel 1, ali interessante que ele viu uma roda descendo do céu. O interessante é que Ezequiel ele ia para a esquerda, aquela roda ia na esquerda também. Ezequiel ia para a direita, a roda vinha para a direita. Aquela roda, ali dela saía chama de fogo, ali aquele fogo era cor de ambar, ali aquele fogo era a cor da glória de Deus, em outras palavras. O interessante é que Ezequiel ia para trás e a roda ia atrás dele. Para onde Ezequiel ia, a roda seguia ele. E naquele mesmo instante, ele compreendeu que Deus não tinha abandonado ele. Aonde ele estava, Deus estava no lado dele. E não é diferente na sua vida nessa noite. Ainda que você esteja preso, ainda que você esteja por baixo, Deus é contigo. Não importa o que o homem diz, não importa o que as pessoas dizem, Deus é contigo aonde você estiver. Glorificado seja o nome do Senhor. Ezequiel, para onde ele ia, aquela roda ia atrás. E naquele mesmo instante, Ezequiel 2 versículo 1, Deus vira para Ezequiel e fala para ele: filho do homem, ponte de pé, porque eu falarei contigo. Ali Ezequiel entendeu o propósito de Deus. Ezequiel na dificuldade, por baixo, derrubado, Deus vira para ele: Ezequiel, filho do homem, ponte de pé, porque eu falarei contigo. Deus nessa noite está colocando homens e mulheres de pé aqui neste lugar. Eu não sei de onde tem vindo a sua perseguição, mas Deus vai responder a sua oração sim. Ainda que o homem fala que Deus não é contigo, ainda que Satanás sopra no teu ouvido, Deus te abandonou, Deus manda te dizer nessa noite que Ele não te deixou, Ele não te desamparou, e no tempo certo Ele vai te tirar dessa prisão para a honra e glória do santo nome dEle. Aplauda o Senhor nessa noite porque Ele merece. Glorificado seja o nome do Senhor. Esdras 10, versículo 4 diz: levante-te. Como diz? Alguém sabe como diz Esdras 10, versículo 4? Então nós vamos ler todo mundo junto. Nós vamos determinar este versículo na nossa vida. Abra sua Bíblia lá em Esdras 10. Esdras 10, versículo 4. A irmã Jane já disse, mas vamos ler todo mundo junto, amém? Quem já achou diz amém. Então vamos todos ler juntos. Levanta-te. Misericórdia, só eu estou lendo. Vamos ler todo mundo junto. Ninguém achou ainda? Misericórdia. Domingo
às 8h30 da manhã, aqui na Estrada do Sabão, aqui na igreja, Escola Bíblica Dominical. Vamos participar, porque o negócio está estreito. A começar de mim, né, pastor? Amém? Quem achou diz amém. Então vamos ler todo mundo junto. Levanta-te. Misericórdia. Vamos todo mundo ler junto. Vamos determinar este versículo nas nossas vidas nessa noite. Levanta-te. A ti pertence este negócio. Nós seremos contigo. Portanto, ser forte e age. Olha para o irmão que está no seu lado e fala para o teu irmão: meu irmão, se levante nessa noite. Meu irmão, se coloque de pé nessa noite. Meu irmão, faça o melhor nessa noite. O Senhor vai te levantar, não temas, porque o Senhor é contigo. Profetiza na vida do teu irmão, aleluia. Levanta-te, pois a ti pertence esse negócio. Ali é aquele anjo, em outras palavras, quando ele vira para Pedro e fala: Pedro, levanta-te. Ali ele falou em outras palavras: levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Pedro estava preso ali por 2 algemas. Olha que interessante. Aquelas algemas prendiam a Pedro. Tinha sentinela prendendo Pedro. Ali Pedro não tinha como fugir, não. Imagine só um homem preso. Se nos dias de hoje colocasse esse sistema aqui que estava acontecendo com Pedro lá no Carandiru, eu queria ver quem ia fugir. Imagine um homem preso assim, ó, com 2 algemas, uma em cada braço, ali sentinelas no lado dele ali, dia e de noite. Que homem que foge? Não foge não. Quem está me ouvindo diz amém. Quem está prestando atenção na palavra diz amém. Amém. Vamos prestar atenção aqui na frente, amém. Ali Pedro preso ali, ó. Imagine só. Que homem suportaria? Que homem verdadeiramente conseguiria escapar ali da mão de Herodes, na mão daqueles sentinelas? O interessante é que Deus opera coisas tremendas. Deus, Ele muitas vezes nós nos encontramos num lugar tão difícil, numa situação tão difícil para o homem, mas Deus, Ele é tremendo em nossas vidas. Ele nos liberta. Quando eu falo de situação difícil, eu sou obrigado a me lembrar de Daniel. Imagine só, ali aquele rei, depois de ter dado aquele edito, o rei não podia mais voltar atrás da palavra dele. O rei tinha mais que a obrigação de colocar ali Daniel na cova dos leões. Eu fico imaginando, cada vez que eu leio essa passagem, cada vez que eu vejo essa passagem sendo pregada, eu acho tremendo aquela passagem. Olha que situação difícil Daniel se encontrava. Ali Daniel, imagina aquela cova dos leões. Ali aqueles leões, diz a Bíblia, que estavam famintos. Olha que interessante, aqueles leões estavam famintos. E ali Daniel foi jogado. Ali, acho que naquela mente do rei, a qual Satanás tinha posto aquele edito na mente dele, eu fico imaginando que ele pensava assim: bom, vamos jogar Daniel. Antes de Daniel chegar no chão, os leões já vai ter engolido ele. E muitas vezes o diabo pensa isso de nós. Muitas vezes o diabo pensa assim: vou colocar esse crente na dificuldade. Eu vou pedir para Deus a permissão para colocar esse na dificuldade, esse na luta, aquele ali na provação na casa, aquele ali na provação no serviço, porque ele não vai aguentar. E antes mesmo de ele cair no chão, eu já vou ter tragado ele. Ali, o diabo pediu permissão para Deus para provar Jó. E muitas vezes, Deus permite nós passarmos pela luta. Se você viu algum irmão falando que Deus vai te livrar de você para a prisão, tome cuidado. O negócio não é bem assim não. Deus te livra na prisão. Existem homens que antes de chegar na prisão, Deus livrou. Mas existem homens que lá na prisão, Deus livrou para mostrar a glória dele. E não foi diferente com Daniel. Ali aquele rei imaginava até mesmo que antes de Daniel chegar naquele chão, os leões já iam devorar Daniel. E Daniel ali, de repente imagina que aqueles leões famintos, imagina que aqueles leões começam a ver Daniel chegando. Eu imagino que um leão virar para o outro e falar assim: meu, você está vendo o que eu estou vendo? Não, não é possível, deve ser uma miragem. Meu, eu estou com tanta fome que eu podia comer a minha própria pata. Eu imagino que os leões queriam comer eles mesmos. Eu imagino que os leões falaram assim: não, não é possível que é uma miragem, não é possível. E Daniel chegando naquela cova.
Mas eu imagino só aqueles leões famintos. Eu imagino que eles começaram a rugir. Eu imagino que eles começaram a se alegar, falar: nossa, nós vamos comer até que fim. Esse rei resolveu dar comida pra gente. Eu imagino que aqueles leões imaginavam daquela forma. Mas é interessante que aqueles leões não puderam tocar em Daniel. Porque antes que Daniel chegasse naquela cova de leões, o leão da tribo de Judá entrava lá dentro. E não vai ser diferente na sua vida. Eu não sei onde está se encontrando a tua dificuldade, mas o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, Ele está tomando a sua frente nessa noite. Satanás não tem poder de tocar uma unha dele na sua vida. E nessa noite, Deus está livrando pessoas em nosso meio. Eu não sei de onde tem vindo a dificuldade, eu não sei de onde os leões estão vindo, mas Deus manda falar para você que esse leão não vai tocar em você, porque o leão da tribo de Judá, ele está na sua frente. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus exaltado. Ali aqueles leões viraram, eu imagino que uns gatinhos ali. Um virou pro outro e falou assim: vamos ter que fazer jejum de novo. A gente não pode tocar nesse. O homem, o ungido do Senhor, Satanás não pode tocar nele. Ainda que o homem é colocado ali na prisão, ainda que o servo de Deus é posto na prisão, as prisões não podem segurar o servo de Deus. A morte não pode suportar Jesus Cristo. As algemas não podem suportar Pedro. Aquele cárcere não pode suportar Paulo e Silas. E não vai ser diferente na sua vida. Eu não sei por que você tem feito esse propósito dessa campanha. Eu não sei em qual prisão você se encontra, mas Deus manda dizer para você nessa noite: as cadeias que você tem orado não vai suportar a tua oração. Se você orar com fé nessa noite, as cadeias vão ser postas por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glorificado seja o nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, presos ali, um no lado do outro, jogados na fornalha de fogo ardente. O interessante, que eu imagino ali que Sadraque virou para Mesaque ali e falou: Mesaque, tremendo essa fornalha, viu? Tremendo. Tem até ar-condicionado aqui dentro, porque eu não estou sentindo calor nenhum. Em outras palavras, nenhuma chama tocou em Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Eu não sei qual tem sido a sua fornalha, eu não sei qual tem sido a sua prisão, mas Deus vai te libertar nessa noite. Ali aqueles 3 jovens, nem as roupas deles cheiravam fogo. O rei ficou impressionado, porque ele jogou 3 homens, e quando ele foi ver de novo tinha 4 homens ali, e o quarto era semelhante ao filho dos deuses. E nessa noite, o quarto homem da fornalha de fogo, o leão da tribo de Judá, ele vai tomar a sua vida nessa noite. Eu não sei de onde tem vindo a sua dificuldade, mas ele vai te livrar nessa noite. Irmão Luciano, você não faz ideia do que eu estou passando. Em outras palavras, irmão Luciano, eu estou prostrado como Ezequiel. Irmão Luciano, eu acho que os demônios que atentaram a Jó estão me atentando, irmão Luciano. Você não sabe o que eu estou passando. Irmão, eu não sei mesmo o que você está passando. Mas é interessante que quando Pedro estava ali preso, a igreja continuava persistindo em oração. Nessa noite vamos orar. Nessa noite vamos colocar essa prisão que está nos assolando na mão de Deus. Ali, para Pedro ver a solução do problema dele, a Pedro se colocou de pé na presença de Deus, na presença daquele anjo. Põe-se de pé na presença de Deus nessa noite. Continue clamando com fé. Aquela igreja ali, eles persistiram em oração pela vida de Pedro, porque eles queriam ver a libertação de Pedro. Nessa noite, clame o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor nessa noite, glorifique o nome do Senhor, coloque a sua fé em prática. Ponte de pé na presença de Deus, porque Ele vai resolver o seu problema. Coloque a sua fé em prática nessa noite, porque Ele está ouvindo a sua oração e o teu clamor, e no tempo certo essa prisão vai ser posta por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele merece. Glorifique o nome do Senhor nessa noite, exalte o nome do Senhor nessa noite. Ester que anda lá, banai. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé nessa noite. Vamos orar neste momento.
Deus falou contigo, diga amém. Deus falou comigo, amém. Primeiro, o crente é perseguido. O verdadeiro servo de Deus é perseguido. E eles não desistiram. Não desista também. Segundo, ali, ainda que veio lutas, ainda que veio dificuldades, aqueles homens procuraram estar de pé na presença de Deus. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus nessa noite. Terceiro, a igreja persistia em oração. A igreja não parava de orar. Vamos orar neste momento. O irmão Luciano não pode te dar nada. Se você está fazendo essa campanha pensando que o obreiro, o pastor vai te dar alguma coisa, não, nós não podemos te dar nada. Deus pode resolver o seu problema. Feche teus olhos neste momento, nessa noite. Apresente para Deus neste momento onde está a sua dificuldade. Apresente para Deus neste momento aonde está a sua luta. Você que está enfermo nessa noite, coloque a mão na sua enfermidade. Aonde estiver a sua enfermidade, coloque a mão que nós vamos orar. Apresente para Deus a tua prisão.